Boa Muito tarde, bom. tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Geise? Tudo bem, é um prazer conhecê-lo pessoalmente pelo Pelo vídeo, vídeo. Exato. pessoalmente pelo vídeo, se isso faz sentido para você, né? Sim. Então, falar com o pessoal, vai ficar gravada essa live, né? Aqui no Tá. Instagram e também no YouTube e no nosso canal do Spotify. Às vezes, por conta do horário, poucas pessoas vão ter acesso agora e vão visualizar agora, mas depois eles vão conseguir ver essa live gravada. Beleza. Essa live ela consiste numa entrevista num bate-papo com o autor nacional, nosso convidado, Edivaldo Silva, que é escritor de romance histórico, além de outras obras, pelo que eu pesquisei ali. Legal. E tem uma bagagem enorme, né, nas costas. Deixa eu só verificar aqui. Mestre em Artes e Multimeios pela Unicamp, pós-graduado em Publicidade pela ECA, USP, assim que fala? USP. É, USP. USP. Ah, USP. Universidade de São Paulo. Fala um pouco sobre você pra gente, a gente quer te conhecer melhor, saber sobre essa sua trajetória como escritor, essa carreira também. Muito bom. Muito obrigado, Geise, aí, pelo convite para falar contigo na Leitura com Chocolate. Muito bacana. O pessoal do Goiás vai te conhecer. Eba, que bom, que bom. Goiás e Brasil inteiro, né? Que com o Instagram você tem um alcance, né, nacional e até global, né? Exatamente. Legal, parabéns aí pelo canal, muito bacana, muito bom falar contigo. Bom, como você falou, né, meu nome é Edivaldo Silva, né, eu sou mestre em arte multimídia pelo Unicamp, tenho uma pós-graduação na USP em publicidade, tenho uma carreira toda voltada para esse mundo da publicidade, comunicação, etc, né, então, e recentemente, eu lancei um livro, o primeiro livro foi um livro muito voltado para a minha área de trabalho, que é A Revolução do Streaming, foi o primeiro livro sobre o streaming, né, essa revolução que a gente está vendo acontecer em várias frentes, lançado no Brasil e Portugal. Foi o primeiro livro sobre o tema, ele foi referenciado em outras obras, já virou tese Muito bom, de foi mestrado, citado. muito legal, foi muito bacana. E com isso eu gostei dessa coisa de escrever, de escrever, e até porque esse livro que eu fiz, o primeiro livro que eu fiz, eu tentei não fazer como uma tese acadêmica, eu tentei fazer não um livro pesado, né? Eu começo o livro contando uma historinha, a história dos três porquinhos, e como ela seria contada ou replicada hoje em dia. Então, isso já me Entendi. deu Então é uma leitura mais leve, mais dinâmica. Isso, mais dinâmica. Isso já me deu uma... Putz, acho que eu vou tirar do papel uma ideia que eu tenho aqui de um livro de romance, que é um romance histórico, que é o Além da Fumaça, que se passa no período do fim da Guerra Fria, e os personagens centrais, né, é um alemão. Então eu começo com a história do Bruno Fischer, na Alemanha, no fim dos anos 80, e uma brasileira misteriosa, que vai para a Alemanha. Então é uma história bem bacana, bem envolvente, e esse foi meu começo, né, no mundo do romance, da literatura, e graças a Deus estou tendo boas surpresas. O livro está sendo muito bem recebido, né? Eu já sou finalista do Prêmio Aberst, que é a Ação Brasileira dos Escritores de Romance e Suspense em Terror. Então, ou seja, é a principal associação no Brasil que fala disso. E eu fui avaliado pelos meus pares, né? Vamos dizer assim. E hoje já sou finalista. Então, a gente pode considerar que o Além da Fumaça é um dos 3 melhores livros de suspense lançados esse ano aqui no Brasil. O finalista É vai ser muito logo. bom. Nossa, Não, recebi menção honrosa no Latino Book Award para livros em língua portuguesa. E esse Latino Book Awards é um prêmio que tem lá nos Estados Unidos, na Califórnia, que hoje é um dos top 10 prêmios dos Estados Unidos e é voltado para escritores latino-americanos ou que residem nos Estados Unidos. E foi assim, um monte de gente lá, sei lá, mais de 5 mil inscritos, e eu acabei recebendo essa menção honrosa por destaque de lançamento. E fora as aparições, né, na Rolling Stone já apareceu uma matéria falando do livro, falando que é uma excelente surpresa. Na Band News, dei uma entrevista para Band News, o programa Literatura da Luana Bernardes, revista Vogue. Então, muito legal. Acho que faltava no mercado brasileiro um livro
um texto assim, né, mais com romance histórico, uma coisa assim de suspense, que é uma coisa que é muito forte na tradição americana, né, europeia, eles fazem isso muito bem. Então acho que tá bacana, tô contente. E foi uma baita pesquisa, né, para você poder desenvolver esse livro. Eu já percebi que você é um estudioso. Bastante, eu gosto. Estudioso. Eu Então, gosto além bastante. dessa questão da publicidade, que exige eu não sei se eu vou falar certo, mas exige um conhecimento maior da tecnologia hoje em dia, né? A publicidade. Eu acho que a publicidade ela está muito linkada à tecnologia para você se destacar nos dias de hoje. Então, além dessa parte mais tecnológica e da questão da publicidade mesmo, agora você veio com essa parte histórica da pesquisa, né? Para poder desenvolver esse romance ali na literatura. É muito lindo. E você Não, já escrevia antes disso? Não. Então, como eu falei, o meu primeiro livro foi... Na verdade, o meu primeiro livro foi baseado na minha tese de mestrado na Unicamp, que eu Ah, fiz uma tese sobre conteúdo multiplataforma também. De novo, foi a primeira tese sobre esse tema aqui, né, na Unicamp, e acabei sendo referenciado na Universidade de Aveiro, tal. Então, a minha tese, eu peguei um seriado multiplataforma que a gente tinha lançado na TV Oi, no canal Oi, do Rio de Janeiro, e eu trabalhava numa empresa chamada Movile, que hoje tem iFood, Play Kids, é uma empresa gigante de tecnologia. E eu era o diretor ali de produto, conteúdo, né? Então a gente lançou esse seriado, um seriado chamado Castigo Final, que foi na TV, celular e tudo. Então foi bem bacana, eu participei do lançamento disso e eu peguei esse seriado Castigo Final e apliquei para o mestrado na Unicamp e fiz a defesa da tese com base no material que eu tinha. Então eu já tinha todo o material lá desenvolvido, joguei a parte acadêmica e foi um sucesso, graças a Deus. tá. Então E deixa eu aí só depois, reformular. Opa, desculpa, pode continuar. claro, aí depois o que eu fiz foi pegar esse livro e deixar uma linguagem mais palatável, e colocando exemplos do dia a dia, exemplos do meu trabalho, exemplos, entrevistei pessoas, deixei uma coisa muito mais, não pesada acadêmica, porque para o mestrado tinha que ser muito acadêmico. Então eu Ah, transformei numa coisa uma linguagem mais direta, com exemplos da minha experiência no mercado. E aí isso me abriu as portas para entender melhor o mercado editorial e também para entender melhor a estrutura narrativa. Eu já estava na publicidade, eu tive aula com grandes mestres, como o João Agnello Carrascosa, que é um tremendo escritor, já ganhou, sei lá, trocentos prêmios Jabuti e tal. Ele era meu professor. Então eu sempre escrevi muitos contos, né? Então eu tinha uma vertente já voltada para esse mundo da literatura. essa era a minha questão. Quando eu questionei se você já tinha escrito antes, era relacionada a histórias que não foram publicadas, né? Ou mesmo por exemplo, quando eu era criança, eu escrevia histórias, deixava registrado num caderno ali e escrevia histórias. Então, a gente, às vezes, porque eu acho muito estranho uma pessoa que nunca escreveu nada e de repente lançar o livro, entendeu? Então, Não. querendo ou não, você já estava ali no meio, já tinha Sim, escrito sim, contos, então fez sim, todo sentido. sim. Não, e na verdade, essa história, a história do Além da Fumaça, ela nasceu de uma história que eu tinha, de um conto que eu escrevi, e esse conto chamava O Deus do Arco-Íris. Esse conto era baseado em um professor de trompete que eu tinha. Eu tinha um professor de trompete há muito tempo atrás, comecei a estudar trompete, depois eu mudei para o piano. Mas esse professor de trompete, ele era taxista e trabalhava no táxi para manter o seu dinheiro lá e tocava à noite. Ele era separado, tinha uma esposa lá em Salvador e o filho, e eu achei a história muito legal. E eu escrevi uma história que falava de um trompetista estudando de madrugada, aí ele pega o táxi dele que ele vai trabalhar, né? E tem umas cenas ali de muitas de música, e ele dá carona para uma migrante angolana que está aqui no Brasil e ela está com o bebê dela, pergunta a vida dele, ela conta uma história sobre a guerra e ela conta a história de Levi Açô, que é Deus do arco-íris, que traz o arco-íris, né, na tradição iorubá. E aí ele deixa ela na escola com o filho, né, que ela dá aula lá, né, ela é refugiada aqui, e vai embora e aparece o arco-íris. Então, essa daí é o conto, bem bonitinho, ficou legal. Mas aí, pro romance, eu falei, cara, vou transformar isso no romance, eu mudei tudo.
Na verdade, o taxista é um alemão que vive em Berlim no fim dos anos 80, no fim da Guerra Fria, que é um ambiente muito interessante. Berlim é uma cidade muito interessante. E ele recebe uma... Ele é casado, também separado da mulher Helga, mas o sogro dele, que é um dos vilões aí centrais da história, que é o grande vilão, Ivar, ele é um ex-nazista e que trabalha com o tráfico de coisas, de produtos, principalmente produtos de valor, né? E ele trabalha também com tráfico de obras de arte roubadas dos judeus na Segunda Guerra Mundial. E essa brasileira, ela vai lá exatamente para buscar um desses quadros. E aí começa a história. Ela vem para o Brasil, some, e a filha dela, Amanda, que quer saber o que aconteceu com a mãe, fica desesperada, vai para a Alemanha, aciona o Bruno e começa toda a história. E começa uma história que mistura Mossad com os nazistas que moravam no Chile. Cara, ficou uma história muito, muito legal. E tá dando uma repercussão muito boa. Acho que Eu vi, o público tá tem gostando. várias avaliações na Amazon. Eu falo Amazon, tem gente que fala Amazon, né? Mas eu falo Amazon. Tem várias avaliações lá na Amazon. Exato. Tá bem avaliado o livro. Exato, bem avaliado. A publicação é recente, né? Então... Não, recente. Acabei de lançar no começo do ano e já tem muitas avaliações, a galera chamando para conversar, para entrevistar, e tá indo bem. Ele já alcançou o top 10 de mais vendidos, né, em suspense, o que é um efeito fenomenal, né, para um lançamento, assim, né, para uma obra, porque é uma obra que prende mesmo, né? Se você vê nas avaliações, acho que uma coisa que eu vi que os leitores sacaram muito bem é que gostaram que é uma leitura que te prende do começo ao fim, que apesar de, como você falou, né, eu tive que fazer muita pesquisa para deixar a história muito bem contextualizada, redondinha. O mais importante é a narrativa, é a história dos personagens, é como o Bruno sai de um cara meio apático ali, meio um pianista frustrado, para um cara que tem que ajudar a Amanda, tem que resolver o mistério e tem que sair vivo de tudo isso. Então ele tem que mudar a postura dele em relação a tudo. Não, é muito, muito legal. Então, tive que usar estruturas de narrativa, né? Tive que usar coisas que eu já estudei bastante, como, por exemplo, aquele livro famoso do Joseph Campbell, O Poder do Mito, que ele fala da jornada do herói. Então, muita coisa eu usei de conhecimento que eu já tinha de estrutura narrativa, de como montar uma boa... conflitos ali, né, para poder... criar os plots, criar todas para aprender o leitor do começo ao fim. É uma leitura bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. É muito lindo isso. Acho muito lindo a pessoa que escreve. E, tipo assim, não é obrigação nenhuma, porque a gente sabe que a escrita, ela não tá ali para encher o bolso do escritor, né? Pelo menos não a princípio, a não ser que ele tome uma proporção gigantesca ali e se torne um best-seller, né? Mas, a princípio, o escritor que ele inicia, pelo que eu observo, ele inicia por paixão. Total. Entende? Por paixão, porque ele gosta daquilo, ele simplesmente senta e dedica um tempo da vida dele ali para poder desenvolver aquela história por pura paixão. E isso é lindo, é maravilhoso. E na nossa literatura nacional, felizmente a gente tem muitos escritores nacionais, né? Tem muita gente que escreve. Eu acho que mereciam um destaque maior os escritores no Brasil, né? Porque alguns leitores aí preferem obras estrangeiras e tal. Exato. E eu acho lindo, porque mesmo não tendo lucro, a maioria dos escritores não tem lucro escrevendo, né? Eles continuam escrevendo e sentem orgulho das suas obras e se dedicam. É muito lindo isso. É muito bom para a nossa cultura também, deixar registrado essas histórias históricas também, né? O pessoal vai ter um acesso ali, vai ter esse pano de fundo dos reflexos da Guerra Fria, né? Então, é muito interessante isso. Posso ler as notas do seu livro, para o pessoal conhecer? Oi? Posso ler a sinopse do seu livro? Pro pessoal... Claro. Por favor. Gente. Então, o livro do Edivaldo Silva é Além da Fumaça. Na Berlim Ocidental, em 1987, o taxista Bruno Fischer é designado a conduzir a passageira Ingrid Bergson. É assim que fala o nome dela? Bergson. É isso. Assim, alemão. Ela é outra vida, né? Uma brasileira tão bela quanto enigmática,
do aeroporto até a igreja de São Nicolau, no lado dominado pelos soviéticos, né? Porque, por conta da questão dos nazistas lá, né? Deixa eu só... Perdão. Contrabandista de itens do espólio nazista, Ingrid retorna a São Paulo para negociar a venda do quadro recém-adquirido, mas desaparece sem deixar vestígios. Olha, gente, já tem um mistério aqui. Amanda, sua filha, decide então refazer os últimos passos da mãe na tentativa de encontrar o que a coloca diretamente no encalço do taxista. Enquanto Bruno e Amanda procuram por rastros de Ingrid, envolvem-se em uma trama internacional cada vez mais obscura. Perigosas organizações secretas iniciam uma perseguição implacável pelo quadro roubado. Com um ritmo eletrizante, além da fumaça, traz à tona os sofrimentos remanescentes da Segunda Guerra em uma sociedade prestes a derrubar o último muro que dividia o mundo. Parece que é bem instigante, igual você falou. Se aprender do leitor do começo ao fim, é porque a narrativa, a história também que envolve a narrativa, né, tudo ali deve estar bem instigante. Deixa eu ver. E tem no Kindle Limited. Sim, exato. Podem baixar no Kindle lá. É só baixar. Exato, é só baixar lá. A capa comum, você tem ela aí? Eu não tenho aqui comigo. Mas tem a versão física e a versão Kindle. Dá pra... E a capa tá bonita. Tá bem bonita. Céu, tá muito linda. Quem que desenvolveu a capa? O pessoal da editora, né? É o pessoal da editora, exatamente. Tá muito bonito. Pena que eu não tenho aqui comigo a capa. Isso, gente. Tem um táxi aí. E uma frase de efeito. A Berlim de fundo. Essa frase é uma frase que tá no livro. Tá bem, é bem legal essa frase. Então. O sangue nem sempre seca, algumas feridas nunca deixam de doer. Então. Ai. E esse romance, ele parte do nosso coração. Provavelmente a pessoa que lê vai ficar aflita ali por conta dos mistérios, né? Dessa questão da mulher estar desaparecida, né? E a filha que está indo atrás dela, mas tem todo esse mistério envolvendo o quadro desaparecido, essa busca e tal. E essa frase, na verdade, ela é falada por um velhinho judeu que morou que escapou de campo de concentração, já está velhinho, né? Porque é no final dos anos 80, 87, né? Já está com seus 80 anos e mora no Brasil. E ele fala isso, porque apesar de todo o desfecho, né? Que teve a perseguição do nazista, queria comprar o quadro, etc. O filho dele faz parte da Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, e ele estava aqui no Brasil com a missão de apoiar a busca pelos nazistas que fugiram para a América do Sul, né? Você tinha muitos que foram encontrados aqui no Chile, Argentina principalmente, né? E aí o filho contando o desfecho, o pai, o Solomon, pai, fala isso, fala que, filho, o sangue nem sempre, o sangue, eu até esqueci agora a frase. O sangue nem sempre seca e algumas feridas nunca deixam de... Eu escrevi isso me sentindo na pele do velho Solomon, daquele que passou todo aquele sofrimento e tal. Então, é muito legal. Acho que uma das coisas bacanas de você escrever é criar esses universos, né? É você... acho que a escrita ela começa a ser verdadeira quando você também acredita no personagem. Acho que também isso é importante, né? Então, como eu falei, eu fiz uma pesquisa muito intensa para deixar o ambiente correto. Sei lá, o Bruno está dirigindo o táxi para buscar a Ingrid, para levar de um lugar para o outro, ela está ouvindo no rádio uma notícia que aconteceu com um político na época, as músicas que estavam rolando na época, como era a sociedade na época, né, como as pessoas pensavam. E você tem que criar também como leitmotiv, o que motiva cada um dos personagens, a biografia de cada um deles. É um trabalho bastante complexo, né? Mas muito, muito legal, porque depois você consegue realizar, acho que vale a pena. E como você falou, é uma coisa que você faz por paixão, né? Porque eu tenho meu trabalho, que eu tenho que me dedicar a ele, né? Que não é a literatura. Então eu tenho que acordar, 5 da manhã, escrever fim de semana, fazer meio fora dos horários comerciais. Muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu só ver uma...
E você tem algum autor que te inspira, ou alguma obra, assim, que você leu? Então, na verdade, eu sempre O gostei seu muito. conto, né? Que você falou que tinha esse conto escrito antes, né? Você Isso. pegou ele e tomou outra proporção totalmente diferente do que inicialmente era, né? Total, total. Na verdade, assim, eu sempre li muito, né? Eu tive muita... Sempre gostei muito de literatura. Acho que essa é uma característica de quem escreve, né? E sei lá, tem muito autor, né? Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, todos os Guimarães Rosa, ou mesmo, sei lá, dentro dessa vertente de suspense, de uma suspense assim mais poética, você tem o Manuel Esteves Montalbán, que é um espanhol que escreveu Os Mares do Sul, tem o Denis Lehane, que escreveu sobre Meninos e Lobos, Um Drink Antes da Guerra, tem um holandês que é muito bom, mas ele não é muito falado aqui no Brasil. Acho que a obra dele foi lançada nos anos 90, depois não mais, que é o Ian William van der Wetering. E ele escreveu A Bruxa de Amsterdã e O Cadáver no Dique. E esse Ian William van der Wetering acho que é uma tremenda referência, porque ele tem uma pegada, o livro dele é de um policial, mas ele tem umas pegadas zen no meio do livro ali, tem uma coisa meio filosófica. Então é bacana. Eu tentei fazer isso no meu livro, mas, claro, privilegiando a narrativa que prende o leitor, que leva ele do começo ao fim. Tem os momentos meio poéticos, assim, mas isso é um livro de entretenimento, que tem uma pegada histórica, tem muita pesquisa, tem poesia no meio, mas é assim, uma coisa que eu quis fazer desse jeito. Que eu acho que também é um jeito muito dos escritores americanos, né? Acho que você vê isso muito Ken Follett, que escreve bastante livro histórico de suspense e consegue levar do começo ao fim uma história prendendo o leitor. Já sentiu falta dos personagens, já? Depois que você finalizou a história? Porque eu... Não deu tempo. Graças a Deus o livro Meu continua Deus. vivo. Ele continua, aparecendo, ele continua chamando atenção. Então tá tudo certo. Deu vontade de voltar a escrever, não? Para voltar para aquele universo ali? Na verdade, deu vontade de fazer dá para continuar. Dá para continuar a história, fazer uma sequência, mas na verdade eu comecei a pensar, gostei muito de fazer essa coisa histórica, pegar um momento histórico interessante, né? Então, já estou trabalhando num próximo projeto que vai também acontecer num momento histórico bem interessante. E, de novo, o personagem, seria o personagem central, como eu fiz no primeiro, não vai ser um brasileiro, vai ser um imigrante da Costa do Marfim, na França, em Paris, de 68. Nossa, E aí, não. segue a história. Escrever sobre uma pessoa que é acostumada com outra cultura. Totalmente. Eu não sou Nossa, alemão, então eu desafio. escrevi sobre outra cultura, sobre tudo. Lógico, eu trouxe para o Brasil, né? Porque a história acaba se desenrolando aqui, metade da história se acaba se desenrolando aqui no Brasil, né? Então eu localizei com os outros personagens, nós temos os alemães, né? A questão dos judeus. Eu também não sou judeu, mas graças a Deus eu consegui trabalhar com muito carinho a história deles, né? Com muito respeito, né? Então, eu até tenho amigos judeus que leram o livro, adoraram e falaram, meu avô viveu isso, meu pai. Então, isso é bem legal, né? Que foi muita pesquisa, né? Para chegar nisso, para trazer essa pesquisa e dar uma verniz de literatura, né? Fazer com que essa pesquisa seja como um cenário de um filme. Então você tem o cenário passando, você tem lá o Muro de Berlim, você tem as músicas tocando, a trilha sonora, mas o que interessa, no fim das contas, é a trama, é a história. É como você vai levar o leitor para a próxima cena, para o próximo capítulo, para seguir você até o fim do livro. Tem gente que escreveu nas avaliações exatamente isso. Eu li num dia, porque você vai lendo, vai seguindo e poder... Putz. Eu achei isso muito legal. Acho que para mim é um tremendo feedback. Você poder ler, eu li num dia. Vocês conseguirem preencher essa lacuna histórica, né? Vocês trazem aquele período, aquela ambientação histórica e preenchem com ficção, né? Porque a história dos personagens é uma história ficcional, né? Exato, e total, ficcional. A trajetória e tudo dos personagens são ficção, mas o pano de fundo ali não né? É verdadeiro, mas tem personagens reais, né? Tem personagens lindo reais. Isso. Preencher as lacunas da história, assim, com ficção. É muito lindo. E você trabalhou quanto tempo nessa história? Olha, eu levei uns 2 anos desde o começo, isso 2 anos depois que eu decidi começar a escrever o romance, porque eu já tinha o conto, né? Mas eu transformei tudo e eu acho que
a definição do momento histórico da cidade fez o livro. Fez o livro, porque aí todos os elementos, como eu falei, né, o fim da Segunda Guerra, da Guerra Fria, o fim da Segunda Guerra Mundial, como aqueles escombros da Segunda Guerra Mundial ainda estavam impactando a sociedade alemã daquela época, o Brasil como era naquela época. Então, com isso, os personagens foram aparecendo, né? Eu consegui criar todo o arco da história, respeitando esse período histórico que eu achei bem interessante de trazer. E é um período histórico que, se você for pensar, gente, ele reflete até hoje. A gente está até hoje vivendo os ecos fortíssimos da Guerra Fria, né? Você tem a Rússia que invadiu a Ucrânia juntando todo aquele monte de países para se defender, e a Rússia também juntando também uma galera aqui para se defender. Então, quer dizer, a Guerra Fria, ela não está fria nada, ela está quente. Ela continua aí. Na verdade, o Muro de Berlim ele mudou ali para a Ucrânia, para lá, e a Rússia para cá. O mundo continua vivendo esse embate, né? Então, acho que é legal ver como isso começou e como era a sociedade naquela época, porque a gente esquece disso, né? A gente tem a gente não tem tanto contato, né? Acho que o Brasil, né? A gente não tem tanto contato com essa história, né? Com esse momento histórico importante que impactou a nossa vida. Continua impactando a nossa vida até hoje. Isso, não é porque não aconteceu aqui, né? Que não nos influencia, acaba influenciando. Total, né? Influencia. O mundo é conectado, né? Totalmente conectado. Exatamente. E além dessa pesquisa que você realizou, na hora de você estruturar a história, você utilizou de fichas, de personagem, você criou um enredo ali primeiro para poder amarrar as pontinhas. Pelo que eu percebi, você é bem organizado com essa questão, né? Você falou que estudou técnicas, né, de narrativa, né, de questões de estrutura da história, para poder desenvolver os conflitos ali e manter a história instigante, né? Manter o entretenimento, aquela questão do leitor continuar ali agarrado na página e passando, e eu quero ver o que vai acontecer. E como que foi a criação disso? Teve fichas? Como que foi? Eu, na verdade, usei, como eu tenho facilidade, né, com tecnologia, eu usei, na verdade, as fichas, né, eu usei muito ficha, não. Eu montei eu primeiro criei toda a linha da história, tipo o roteiro que vai acontecer do começo ao fim. Eu já tinha essa base, né, do curta, do conto que eu fiz, mas transformei e comecei a criar os personagens. E aí eu fui escrevendo a história de um jeito em que, por exemplo, eu comecei a pensar na brasileira, porque eu falei, cara, eu preciso trazer essa história para o Brasil. Porque no primeiro momento eu pensei, em Berlim, mas eu falei, cara, tem que ter uma conexão com a gente aqui, né? Por mais que o meu personagem central seja o Bruno, um alemão, taxista, etc, pianista, eu tenho que trazer o Brasil. E aí, no começo, eu pensei a história como uma russa bailarina que fugiu lá da Rússia e foi para a Alemanha. Aí eu falei, cara, não. Aí eu falei, cara, legal, vou colocar uma brasileira, porque faz sentido. Ela nasceu no sul do Brasil, de descendentes alemães. Tá lá, foi contratada pelo Aivar, por esse cara que é o sogro do Bruno, para buscar um quadro que está do outro lado do muro. Então, como ela é brasileira, é mais fácil ela fazer essa travessia do que se fosse americana, do que se fosse outra, que era muito mais vigiada, né? Então, eu comecei a amarrar a história para ela fazer muito sentido, para que o leitor começa a ler e vai. Ele vai até o fim e com coisas que fazem sentido, não coisas que o meu professor Carrascosa, né, que é esse escritor que é muito bom, me falava sempre que a gente tem que ter essa preocupação de que o personagem ele tem que ser tridimensional. Ele tem que andar pelo livro, você tem que sentir que é uma pessoa que está ali, não pode ser bidimensional, né? Então, acho que isso foi uma coisa que eu, graças a Deus, consegui fazer com cada um dos personagens que estão no livro. Muito interessante. Muito bom mesmo. Eu estava lembrando aqui que você falou que você fez aula de piano e de um outro instrumento. Muito culta. Não. Tem que acordar de madrugada para fazer tudo isso. Ainda continuo estudando, continuo tocando. É muito bom. Eu acho lindo. A única coisa que eu aprendi mal foi violão. Tem que ter disciplina.
Exatamente. Na verdade, assim, você tem que curtir o processo. Acho que a mesma coisa vale para a escrita. Escrito. Eu acho que como você tem, acho que você tem que ter essa disciplina, você tem que gostar do processo, você tem que curtir o processo. Eu acho que uma das coisas que ajuda é você achar o gênero que mais te agrada, o gênero que mais te gosta, que você fica mais confortável para escrever. Porque você vai ficar, no mínimo, pelo menos no meu caso, né? No mínimo 2 anos naquele texto, né? Você vai ficar bastante tempo ligado naquilo, né? Então, eu acho que o gênero é importante. E eu tinha muita referência, né, de filme que eu vi, de quadrinhos, de livro, todos os livros que eu li de suspense, todos os Ken Follett, o David Goods, Atire no Pianista. Então, eu usei muita, Pergunte ao Pó, do John Fante, eu usei muita referência para esse livro. Então, isso ajuda muito também. Disciplina e referência. Aí você consegue focar. É muito interessante, isso até para o hábito da leitura, né? Para as crianças e para os adolescentes também, né? Eles têm que descobrir um gênero ali, uma leitura que vai agradar a eles, para eles poderem criar o hábito e depois se aventurar, né? Em novas experiências, em novos gêneros, né? Exato. E todo gênero vale. Para mim não tem essa coisa de alta literatura, baixa literatura, literatura. Eu acho que Guimarães Rosa é maravilhoso. Eu vou compartilhar aqui uma experiência que eu tive com você. Quando eu li Grande Sertão Veredas, quando eu terminei de ler Grande Sertão Veredas, terminei chorando de agradecimento, de ter tido contato com uma obra desse mestre, né? Mas você tem obras também muito boas como eu falei, o Denis Lehane, Pergunte ao Pó, que escreve, não, Pergunte ao Pó não, do Drinkers da Guerra, que escreve policial, mas o texto dele é muito bom, é muito preciso, é muito, muito bem feito. Então, acho que a gente não tem que ter preconceito com nenhum tipo de literatura, não. Acho que o importante é ler. É ler e isso abre portas, né? Você tem que ler o que agrada a pessoa, né? Igual você falou, não tem um gênero melhor que o outro, ou um livro. Não. É essa questão. E você, então, não tinha escrito outro livro, embora tenha escrito contos. E tá pensando em escrever uma continuação pra gente aí. Não exatamente uma continuação, mas com essa questão de focar no período histórico também, né? Exato. Mas você só tá cogitando, estou no campo das ideias, ou não, já tô com a mão na massa. Eu quero fazer, entendeu? Eu gosto de fazer e vambora, já tô fazendo, já tá ficando bem bacana. Tá ficando bem bacana. E você falou que é disciplinado, né? Levanta cedo, logo mais. Cedinho, já tô lá. É isso aí. Ai, é muito bom. Gênero de literatura preferido que você tem? Algum? Na verdade, como eu falei, são muitos, né? Eu não tenho... você lê muito, bastante, né? Bastante. Mas o mistério policial sempre me atraiu bastante. Eu sempre li muito livro nessa vertente. Até coleção negra. Não, tem muita coisa que eu li, que eu leio e gosto. Então, acho que isso facilitou muito para eu escrever uma história de suspense bem instigante. Entendi. E no seu livro, que é instigante, de suspense, assim, algumas leituras que gostam de romance podem ter uma expectativa de encontrar algum romance nele ali, para aquecer o coração, ou mesmo para deixar... Mesmo que são migalhas. Tem sim alguns momentos assim de romance, dessa pegada mais um pouco romântica. Quando o Bruno lembra eu não vou tentar não dar muito spoiler aqui, né? Mas quando ele fica lá com a Ingrid, eu falo da casa que chora. Porque tá chovendo lá fora. Então ficou uma coisa assim... tem algumas pegadas bem legais assim, de romance, mas não é o foco do livro. Então eu não fiz porque o romance ele pode ser romance ou pode ser um romance policial. Então o romance é como novel, né? Como a gente chama de... Isso, então tem, claro, um relacionamento, mas eu não fui por esse caminho, eu fui muito mais pelo caminho do suspense mesmo, que acho que eu conseguia fazer uma coisa bem bacana e acho que ficou assim, eu acho bem legal. A literatura é romance, né? Romance que a gente fala do livro, o estilo dele é romance, embora não tenha muitas cenas românticas, né? Não seja focado. Tem, você vai ver. Tem umas lá.
Tem, tem. É porque, principalmente mulheres, muitas E, mulheres que eu conheço, às vezes ela pensa assim, se não tiver romance, eu não quero ler. não. Mas tem sim. Pode ler que. Mas eu me aventuro em outros Mas você gêneros, né? pode ver que muitas das avaliações que estão lá na Amazon, que estão dando um feedback positivo, são mulheres. Elas estão gostando muito. Porque às vezes acho que você tem preconceito de um gênero como suspense e vai ver que, é super legal também. Então vou ler uma aqui. Grazi Monteiro, muito envolvente. Aí, Além da fumaça, é tá um vendo? romance. É o quê? Legal! É um romance de suspense e mistério que se passa na Berlim, dividida pelo muro em 1987, durante o período da Guerra Fria. O livro conta a história de Bruno, um taxista alemão que se envolve em uma trama internacional ao transportar Ingrid, uma brasileira contrabandista. Ingrid desaparece sem deixar vestígios após retornar ao Brasil para negociar a venda de um quadro, e sua filha Amanda decide refazer os seus últimos passos na tentativa de encontrá-la. Amanda entra em contato com Bruno e o convence a ajudá-lo. Deixa eu só ver que ela pôs uma parte da sinopse. Que convence a ajudá-la na busca pela mãe, o que os leva a uma perigosa aventura. Enquanto isso, organizações secretas ligadas ao neonazismo iniciam uma perseguição implacável pelo quadro que supostamente esconde um segredo capaz de mudar o rumo da história. Bruno e Amanda terão que enfrentar inimigos poderosos e desvendar enigmas para descobrir a verdade por trás da obra de arte. E do desaparecimento de Ingrid. Gente, eu tô mais preocupada até então com Ingrid que com a obra de arte. Então, Mas não sei, talvez quando eu for ler a história, eu vou ficar preocupada com a obra também. Não, mas eu, a como obra, pessoa, tô mais passa. preocupada com a Ingrid. Exato, ela é o que motiva tudo, mas a preocupação é com a Ingrid, com o Bruno, com os personagens, né? Edivaldo Silva constrói uma narrativa envolvente e eletrizante que mistura fatos históricos, ficção e arte. O livro traz à tona os sofrimentos remanescentes da Segunda Guerra Mundial em uma sociedade prestes a derrubar o último muro que dividia o mundo, além de abordar temas como identidade, família, amor, lealdade e traição. Além da fumaça, é um livro que prende a atenção do leitor do início ao fim, com reviravoltas surpreendentes e personagens cativantes. Não é demais essa resenha? É uma resenha, né? É uma resenha. Essa Vicência que gostou tanto do livro que ela fez uma resenha. Comprou, leu, escreveu. Demais. É uma obra que agrada aos fãs de suspense, mistério, história e arte. É um livro que faz pensar sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade. Muito bom. Eu super indico e só tenho a agradecer ao Edivaldo pela oportunidade de divulgar seu trabalho por aqui. Se você ainda não leu Além da Fumaça, leia. Você não vai se arrepender. Boa. Ela deve ser de algum blog, alguma coisa que ela deve ter postado a resenha nesse blog, né? Ou Instagram do Caralho, não sei. E depois postou aqui também, né? Ela ficou muito satisfeita com a leitura. Demais. Alexandre Azevedo. Excelente livro de espionagem. Vale a pena. Leitura gostosa com história instigante de espionagem. Ele foi bem sucinto. Não, mas tá bom. Mas ele gostou. 5 estrelas. Ótimo. Deu 5 estrelas. Tá bom. 5 estrelas. Mari, ótimo livro. Uma boa história. Recomendo. E, gente, avalie o conteúdo do livro, a história. Como o livro chegou, se foi tão rápido ou não, não interessa. Avalie a história. Que legal, tá vendo? A compradora escreveu assim. Carlos André Inácio, me surpreendeu. Uau, recebi a recomendação desse livro por um colega. Há tempos um texto não me cativava tanto. O autor nos leva de forma engenhosa e criativa a um cenário bem recente da história do mundo, com uma trama recheada de fatos históricos e políticos e com pitadas de cultura pop. Edivaldo guia de forma brilhante a jornada do taxista Bruno Fischer e da personagem Amanda em busca da solução de um intrincado caso de mistério. Uma estreia de peso, ansioso aqui pelo próximo. Muito bom. Não é legal? E foi seu primeiro livro publicado. Foi o primeiro. Primeiro livro. Tipo assim, do gênero romance, de ficção, né? De ficção. Isso. Muito bom. Graças a Deus. Nossa, muito bom. E temos vários outros aqui, 5 estrelas. Isso. Um mistério eletrizante, um mistério intrigante.
Isso. Simplesmente incrível, envolvente demais. Dá para ler em um dia. Tem quantas Exato, então você vê, páginas? a Deixa eu ver aqui. gente tem Pessoa para espaço para literatura. devorar ele em um dia, É, deixa eu ver quantas páginas. 208 páginas. é, Essa pessoa devorou. é. Leu mais de 100 páginas por dia. Isso, isso aí. 208. Exato. Ai, muito bom. Parabéns. Legal. Você tem algum site para a gente acompanhar o seu Então, trabalho? pode ser meu Instagram, né? Edivaldo A. Lino Silva. Aí eu vou colocar lá as atualizações, né? Meu Instagram. Tem uma página no Facebook do livro, Além da Fumaça. Então, sempre que tem algum destaque, alguma matéria que saiu sobre o livro, tal, eu coloco lá nessa página. Uma página no Facebook. Além da Fumaça. Além da Fumaça, do livro Isso. mesmo. E do livro mesmo. E aí, se o leitor quiser entrar em contato, pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou pela página também lá do Além da Fumaça. Então, você não importa do leitor ir lá e te mandar um feedback no Instagram, falar, nossa, surtei. Demais. Bom pra caramba. É bom receber as mensagens. Isso. E é um reconhecimento, né? E Claro. quem lê tem que avaliar, porque motiva o escritor a continuar escrevendo para nós. Tem que avaliar. E como você falou, né? A gente tem que prestigiar, né? Nossa cultura, nossos escritor do Brasil. Não só eu sempre compartilhando as coisas que eu vejo de outros escritores. Eu acho que é bom a gente ter esse movimento aí pela cultura nacional. Uhum. Eu falo, a cultura é o que nos salva. Exato. Meio a algumas questões caóticas aí, é a cultura que nos salva. É a cultura. Gente. E seu ritmo de escrita? Você falou que demorou 2 anos para desenvolver. Para desenvolver tudo, reescrever, deixar redondinho. Porque é uma história muito cheia de... Tem muitas pontinhas, né? Que você Exato. Tem que amarrar muita ponta na trama. Maquinou muito, né? Isso. Para poder desenvolver. E também o momento histórico, né? Eu tive que manter fiel ao espírito da época. Então você tem que ter... É um trabalho tem que ser bem cuidadoso, que eu acho que... Graças a Deus, né, esse cuidado que eu tive, seguindo o passo desses grandes mestres aí que eu falei, né? Sei lá, Manuel Estevam Montalbán, Ken Follett, esses caras que escrevem um romance suspense bem legal, eu segui o passo dele e acho que valeu a pena, porque o retorno dos leitores e tudo mais está sendo bem positivo. Com certeza. Tem mais de 20 avaliações na Amazon. Isso. E ele está muito bem avaliado. Isso. E ele está disponível para quem quiser, né? Tanto na Amazon, mas também como na La Selva, Livraria da Vila, várias livrarias online e também na livraria física. Tem nessas livrarias físicas, né? Não tem mais Saraiva e Cultura, não existe mais, né? Mas tem na Livraria da Vila, tem várias livrarias estão disponibilizando o livro. Martins Fontes também se acha na Martins Fontes, na Drummond você acha o livro. Então tem livro físico e também online na Amazon e em todas essas outras aí que eu falei. E o livro físico, se alguém quiser autografado, consegue adquirir com você? Se me mandar, sim, porque tá tudo na... eu não faço a venda, é pela editora, né? Eu não tenho... Por conta da editora. É a editora que tem a comercialização, né? Faz a comercialização. Se quiser o autógrafo dele, então vocês vão ter que ir atrás dele. Isso, manda o autógrafo. Vai comprar o livro e ir atrás dele. Se quiser, me pede, eu tenho tudo. Mas a história é muito boa. A sinopse que é bem instigante. Essa questão da pesquisa, sem dúvida o cenário deve ter ficado top. Isso. Aí você pode baixar para quem tem Kindle que é Limited, é só baixar. Isso, que dá para baixar, né? Antes do Kindle Limited, só pega emprestado da biblioteca ali e lê de graça, né? Isso, tá. Aí depois coloca tá bem acessível. As estrelinhas. A Capa Comum também tá com um preço bem acessível, acho que tá na promoção, não é possível. Tá na promoção. Tá de R$ 59,90 por R$ 24,31, gente, hoje.
Só Termina Deus a sabe promoção aí. como é que tá hoje. Isso. Esse valor, nossa. Boa. E frete grátis É, da então. Amazon Prime para acima de R$ 100. E tá muito bonita a diagramação, tá muito bem feito. O trabalho gráfico, de arte gráfica, tá muito bonito. Tá um belo objeto, vocês vão gostar. O livro físico também. O pessoal tirou foto do livro físico aqui. Tá bem bonito. A foto dele tá linda demais, Tá essa bem capa. bonito. Eu acho que E a esse parte azul interna também. combinou perfeitamente com esse... Como que chama essa construção que tá atrás aqui? Que você falou na que Berlim Alexanderplatz, em Berlim. Isso. Exato. Isso, com esse local aí que ele falou. Combinou perfeitamente as cores ali. E os faróis do táxi. Táxi dele, né? Ele e a Ingrid estão andando assim à noite para atravessar. Ficou bem legal. Muito bonita, bem harmônica essa capa. Assim, muito bonita, interessante. E a história, provavelmente, também. Gente... Esse feito seu não é para qualquer um, não. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Foi publicado aqui, deixa eu ver se eu tenho o dia que ele foi publicado. 9 de janeiro. Ou seja, não tem nem um ano de publicação, já tem mais de 20 avaliações na Amazon. O pessoal tá gostando, estão tirando fotos, estão panfletando ele bastante. Não, já saiu na Rolling Stone, na revista Rolling Stone, na revista Vogue. O Estado de Minas também já publicou uma resenha sobre o livro, então tá tendo uma boa repercussão aí. Tá com uma ótima repercussão, parabéns. Finalista do Prêmio Aberst. Quanto mais do Prêmio Aberst, né? Você vai escrever mais, daqui a pouco virou best-seller. Boa, é isso aí. Deus te ouça. Mas tem que continuar escrevendo, não pode ser escritor de um livro só. Não. Vamos por mais fantástico que seja a obra, né? Por mais bela que seja a obra, eu acho que merece mais. Isso aí. Gente, então, como eu disse, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram do Leitura com Chocolate, também no nosso canal do Leitura com Chocolate no YouTube e no podcast do Spotify. Eu quero agradecer muito a presença do nosso autor nacional, que está iniciando aí com o pé direito na literatura. Amém, graças a Deus. No gênero de ficção aí, porque ele já escrevia antes disso, né? Eu vi que tem alguns outros trabalhos publicados. Mas eu quero agradecer muito a sua presença, Edivaldo. Muito obrigada por ter topado participar desse projeto, aí para a gente poder divulgar mais obras nacionais, nossos escritores brasileiros, porque vocês merecem destaque frente aos nossos leitores aqui. E continue escrevendo para nós. E é isso. Muito obrigada. Eu fico nervosa e perco as palavras. Tá tudo certo. Eu agradeço muito a oportunidade de falar aqui contigo, né, com o pessoal que está assistindo aí também. Um prazer enorme. E vou te mantendo atualizado aí dos próximos capítulos, tanto do Além da Fumaça quanto do novo livro. Por favor, assim que eu ler esse livro, eu vou te mandar direct. Perfeito. Muito bom. Vou te encher o saco lá, encher essa caixa. Pode no mandar. Instagram. Vou mandar e vou dar meu feedback. Eu posto aqui no Instagram também, falando que completar ele. Isso. Obrigado, gente. Tá. Muito obrigada. Boa tarde para todo mundo. Fica com Deus e até mais. Obrigado.